faixa organizou uma série de palestras do curso de jornalismo que serão feitas ao longo do mês de abril. Hoje, o auditório da faixa recebe Marisa Tavares, uma jornalista com 37 anos de jornalismo, que já passou por diversos veículos, incluindo Veja, Globo e CBN. O tema abordado por Marisa será jornalismo e empreendedorismo. Boa noite. Eu estou meio sem voz. Não sei se o microfone está ajudando alguma coisa, deve estar. Queria agradecer a presença de vocês. Agradecer o trabalho do ERP, do CPP, que estão nos ajudando, o Marketing Digital, que fez a divulgação, e a Joelle, que convidou a Marisa para estar aqui com a gente. A Marisa foi diretora executiva da CBN durante muito tempo, 14 anos, e organizadora do livro CBN, a Rádio que Toca Notícia. Coordenou também a elaboração do manual de redação da CBN, foi repórter da revista Veja, editora executiva do jornal O Globo e gerente-geral da agência O Globo. Formada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, fez mestrado em comunicação na UFRJ e MBA em gestão de negócios no IBMEC. Entre os prêmios que recebeu estão um ESSO de jornalismo na categoria Informação Científica ou Tecnológica e o prêmio Comunique-se como executivo de veículo de comunicação. Atualmente, ela mantém o blog Longevidade, o modo de usar, no G1. E é interessante a Marisa vir falar sobre empreendedorismo, né? Justamente porque ela tem também, né, uns retornos aí na carreira e tal, buscando que os caminhos do jornalismo novo a gente está construindo diariamente e durante toda a carreira. Então, é bom conversar com profissionais que se reinventam para quem está começando na carreira, já começar pensando em se reinventar dentro desse mercado de trabalho. Antes da Marisa falar, vou passar a palavra para a professora Joelle, porque ela que está trazendo a Marisa, e acho que ela quer dar algumas orientações, não sei, alguma coisa para vocês. Boa noite. Estou vendo poucos alunos da turma. Vocês podem avisar que vão perder muitos pontos, porque vale... Na verdade, a ideia era fazer uma coletiva para a turma, para aprender um pouco como seria um facsímile, que não é de como seria uma coletiva de verdade. Então, eu sempre trago alguém de fora que possa, para quem vocês possam fazer perguntas, enfim, a gente deu umas orientações antes de vocês terem que entregar as pautas. Então, a ideia é essa, fazer pergunta depois para a Marisa, ela vai se apresentar. A Ivana já fez um microcurrículo da Marisa. A Marisa, claro, vai muito além disso. Além de ser uma jornalista incrível, tem um texto espetacular e faz poesia, tem 2 netos e é uma pessoa super fácil da gente conversar. Então, vocês fiquem super à vontade, tá bem? Marisa, o microfone é seu. Bom, obrigada por vocês me receberem aqui na faixa. Fico muito orgulhosa e feliz de falar com vocês. Não vou conseguir ficar sentada, tá? Por isso que eu pedi esse microfone. Eu queria começar falando assim, bom, a gente vai falar aqui, eu conheci a Joelle na redação da Veja, então nós vamos falar algumas vezes do século passado, né? Vamos. Somos lá do século passado. Eu queria começar a conversa, isso é para ser uma conversa, e eu gostaria que você... Mas está funcionando, né? Estão me ouvindo. A gente pode, como é uma conversa, que vocês façam as perguntas na hora que quiserem, se quiserem deixar para depois também, ok, mas vai no ritmo do nosso papo, tá? Estou muito mais aqui para compartilhar ideias e algumas coisas que eu aprendi nesses 35 anos de jornalismo, é muito tempo de estrada, né? E eu me sinto muito privilegiada de ter sempre trabalhado em redação, nesses anos todos. Então, eu queria primeiro perguntar a vocês o seguinte: quem tem menos de 25 anos aqui, levanta a mão. Quase todo mundo, né? Vocês já pararam para pensar o que vocês vão estar fazendo daqui a 40 anos? Porque, olha só, com certeza... Isso aí tem tudo a ver com o blog que eu escrevo para o G1, de longevidade. A humanidade ganhou, no último século, pelo menos 30, 40 anos. Tá? Isso significa que, facinho, todo mundo vai viver até 75, 80, 90 e vai continuar produtivo durante muito tempo da sua trajetória. E isso significa o seguinte, não está mais estanque aquele modelo de que a gente estudava até os 25,
trabalhava durante 30 e depois se aposentava e não fazia nada. Até porque aposentar já é uma palavra horrível, que parece que você vai para o aposento, né? Sai de cena. Eu não quero sair de cena. Eu dou aula na PUC e eu brinco com eles e digo assim, olha só, o problema é que a minha geração não está a fim de largar o osso, não. A gente vai quer continuar trabalhando, fazendo coisas e sendo relevante. Então, tem que arranjar espaço para todo mundo. Então, isso é muito importante para vocês pensarem, que é o seguinte, não se trata mais, todo mundo numa maratona, não é uma corrida de 100 metros que você gasta tudo e aí vai ser feliz para sempre, né? Isso significa que a carreira, a forma como cada um tem que pensar a sua própria trajetória, mudou muito. Contando algumas historinhas do século passado, eu me formei, nos idos da década de 1980. Acho que nem os pais de vocês tinham nascido. E aí, o que acontecia? Todo mundo saía da faculdade com emprego. Você saiu, Joelle? Eu, no primeiro ano, eu tinha emprego de repórter. Não fui, acho que nem estagiária, tá? Era muito mais simples, mas eu não sou também nem um pouco saudosista. Não acho, diferentemente assim, de alguns companheiros de estrada meus, assim, que naquela época se escrevia melhor, se apurava melhor. Não é verdade. Acho que as novas gerações, vocês saem muito mais bem preparados do que a gente saía há 35, 40 anos. Imagina só o volume de informação que vocês têm disponível para qualquer pesquisa, né? Eu sou da época, quando trabalhava no Globo, a gente mandava vir a pesquisa, vinham os recortes colados no papel. Olha o tamanho da defasagem. Tinha coisas engraçadas, do tipo pedir pesquisa sobre lampião e vir abajur, e não lampião, e coisas do tipo. Então, são coisas assim, inacreditáveis que a gente viveu e que a tecnologia é absolutamente nossa amiga, né? Só contando uma história da Veja, a principal revista do país, naquela época, na década de 1980, realmente assim, era um ícone, né? Foi quando nós nos conhecemos. Naquela época, quando a gente fechava na sucursal do Rio, e aí tinha quarta-feira, quinta-feira, as fotos já tinham seguido para o fechamento, e aí, por exemplo, aconteceu alguma coisa importante no Rio, numa quinta-feira, e não dava mais para mandar pelo malote, que era pelo correio. Como é que vocês acham que a foto seguia da redação do Rio para São Paulo? Alguém chuta? Por passageiro. Por passageiro, era o boy, levava o filme para o Santos Dumont, escolhia alguém, de preferência que estivesse vestido da maneira mais bizarra, para ser facilmente identificado. Falava assim, senhora, o senhor topa levar o filme da revista Veja? Quando o senhor desembarcar lá em Congonhas, vai ter uma pessoa esperando. Isso era a revista mais importante do país. Aí a pessoa aceitava, ele ia para o telefone e ligava, olha, está embarcando o passageiro que está com terno roxo, meia vermelha, etc. e tal. Lá do outro lado, chegava em São Paulo, alguém pegava o filme e levava para a revista Veja. Olha que maravilha da tecnologia. Então, assim, é bom, é ótimo o que a gente está vivendo de tecnologia, né? Quando a gente escrevia, fazia uma matéria boa ainda, em lauda e tal, aí descobri que a melhor abertura estava ali no terceiro parágrafo. Dava uma preguiça de escrever tudo de novo, então cortava, escrevia por cima. Hoje você move bloco, puxa todos os links que você quiser. Isso é bom? Isso é ótimo. Agora, sempre tem um mais na vida de todo mundo. O que acontece com a geração de vocês? É global. A vida de vocês, a trajetória de vocês está globalizada. Então, significa que vocês estão competindo com, provavelmente, não só com chilenos, com chineses. Então, ficou mais difícil. A competição é muito maior. Então, assim, vocês têm uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, imagina a angústia. Quem sofre de angústia aqui, achando que, meu Deus do céu, se eu não resolver minha vida até os 25, não sei o que eu vou fazer. Isso é a maior angústia que eu tenho dos meus alunos lá na PUC, né? E aí, tem que lembrar o seguinte, olha só, vocês vão viver 80 anos, vocês podem se reinventar, né? Milhões de vezes. Não, milhões de vezes é um exagero, mas muitas vezes. Então, tudo, o que é importante, o que eu posso trazer para vocês? Lá na PUC, eu dou uma eletiva, e me dá muito prazer dar eu só dou essa cadeira, inclusive, e como assim, eu criei a cadeira, consegui fazer assim, como um apanhado de muitas coisas que eu aprendi nesses anos todos e que eu tenho muito prazer em compartilhar com os alunos,
Vou fazer aqui um intensivão com vocês para compartilhar também. Quando eu criei a cadeira, ela não se chamava ainda isso, não. Em 2012, quando eu fui para lá, ela se chamava Gestão em Jornalismo. E eu coloquei esse nome porque a gente aprende, quer dizer, muitas vezes, durante, né, nesses 30 anos, mais de 30 anos de trabalho, o que eu vi era que, de uma hora para outra, né, virava chefe, assumia novas responsabilidades, tinha que gerenciar conflito. Então, assim, cuidar das pessoas, eu sempre dizia, não, o mais difícil não é montar cobertura, é cuidar de todas as pessoas, cada um com seus problemas, com as suas expectativas e tudo mais. Então, o foco era tentar ajudar nessa gestão, porque você pode ser estagiário e, na semana seguinte, você ser o chefe dos seus estagiários. E aí, olha que legal, saía todo mundo para tomar chopp, aí, em 2 semanas, você é chefe e tem que cobrar dos seus amigos. Provavelmente, pelo menos metade vai ficar muito zangada com as decisões que você vai tomar, porque todo chefe tem uma hora que toma uma decisão que vai desagradar. Não tem unanimidade sendo chefe. Quer dizer, tem uns que têm unanimidade negativa, isso tem alguns, mas positiva é muito difícil, não encontrei ninguém até agora. Só que eu parei, fiquei sem dar aula na PUC durante a eleição do Lula, aí tinha... enfim, depois teve Copa, tinha muita coisa. Quando eu voltei em 2016, eu pensei, não dá mais para essa cadeira, não pode mais se chamar gestão em jornalismo, agora ela tem que se chamar empreendedorismo, porque as redações estavam se desfazendo. Então, assim, da percepção do que eu estava vendo, eu precisava botar mais discussões do que estava acontecendo para levar para a sala de aula. E é isso o que eu gostaria de conversar com vocês. A primeira coisa, gente, é que é o seguinte: se pensem cada vez mais como uma microempresa, cada um de vocês. Então, porque emprego vai ficar cada vez mais difícil. Vocês estão vendo, né, lei trabalhista, previdência, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Agora, trabalho vai continuar havendo. Não vai deixar de existir trabalho. Então, assim, e isso eu posso ver, porque, olha, eu trabalhei em lugares que foram, que eram, quer dizer, a Veja, quando era uma potência, o Grupo Globo, eu trabalhei 12 anos no jornal o Globo, depois 14 anos na CBN, então, empresas muito bem estruturadas, que dão muito suporte para os seus colaboradores, funcionários. Mas isso vai minguando. Então, assim, uma visão, e que isso eu vi muito como coordenando equipes, uma visão de achar que um certo paternalismo vai zelar pela carreira de cada um. Gente, vocês não podem se apegar a esse tipo de coisa, né? Então, assim, quando eu digo pensem na vida de vocês, na carreira de vocês como microempresa, significa o seguinte: você não vai... Como é seu nome? Rafael. O Rafael... alguém perguntou assim, olha, vai ter um curso ou vai ter um trabalho, um extra lá que você pode aprender, mas vai fazer fora do seu horário de trabalho, mas é alguma coisa que você gostaria de aprender muito, porque pode virar uma ferramenta para você. Então, é o seguinte, você não está fazendo um favor para o seu patrão quando você está estudando, quando você está aprendendo. Você está fazendo para você. Então, muitas vezes, o que eu vi, assim, muita gente da minha geração fala assim, não vou fazer isso para dar lucro para o patrão. Pelo amor de Deus, a gente nem sabe o que vai acontecer com os patrões, os que a gente conhece, porque muitos já acabaram. Aliás, nesses anos todos, lá, desde o início da minha carreira no século passado, eu trabalhei em alguns lugares que não existem mais, como o Bloco Editores, foi meu primeiro emprego, Editora VEC, publicava, sabe o quê? Fotonovela, revista com fotografia, fazendo historinha como se fosse novela. Não existe mais, como não vai existir. Hoje acabou o quê? Acabou o Ego, né? Acabou? O Grupo Globo anunciou que estava descontinuando o Ego e o site Paparazzo. Tá? Coisas para vocês pensarem. Olha só, tudo acontecendo junto, né? Não sei se vocês repararam, eu separei e mostrei isso numa aula, no dia 31 de março, na página do Globo, que tem a coluna da Miriam Leitão, saiu um anúncio embaixo que falava do resultado da Infoglobo. A Infoglobo é a empresa que edita o Globo e o Extra. Falava o resultado de 2015 e o resultado de 2016. Aí eu fiz uma pergunta assim, quanto vocês acham que foi o resultado de 2015?
Quem chuta? Vale chute, gente. Resultado. Resultado é assim, tudo que você, depois que faturou, tudo que você teve que pagar. Chuta. O chão não passa. Não vai ficar de joelho no milho aqui. Pode falar. Joelho não vai dar nota baixa. Não. 10 milhões? 100 milhões? 0. Menos 50. Tá? Prejuízo de 50 milhões. Aí, todo mundo sabe o que o Globo fez. Fez fusão de redações, demitiu, fez um monte de coisa, né? Quanto vocês acham que foi o resultado em 2016? Menos 80. Então, então vocês imaginam assim, o que os acionistas estão pensando? Quanto de dinheiro que eles vão botar? Durante quanto tempo? É claro que, no mundo executivo, né, a chamada vaca leiteira é a TV Globo. Mas a gente está numa crise sem precedentes no país. A empresa que é responsável fez pela fusão das redações do Globo e do Extra, a Innovation, já fez isso em outros países do Itália, África do Sul, Índia, nenhum num grupo tão grande. Continua trabalhando lá, porque tem o valor, né? Tem a editora Globo, a ideia é uma sinergia máxima para ganhar em escala. Então, quase como se o objetivo fosse criar uma única grande redação, onde cada veículo puxa o que acha que é mais interessante dentro da sua linguagem, do seu público-alvo. Mas isso significa menos emprego, né? Mas será que significa menos trabalho? O que está acontecendo no mundo? Você quer falar? Pode falar. Tá bom. Então, o que está... Tem um monte de outras coisas acontecendo no mundo que vão mudar o shape da coisa, tá? O que tem hoje? O que tem de TV, gente? O YouTube é uma TV, né? A Amazon está criando suas séries. Quem disse que vocês não vão ser redatores dessas empresas, tá? Mas aí a gente tem que se perguntar o seguinte: como que eu estou me preparando para isso? Tá? Como é que eu estou me cacifando se também vai ter o meu coleguinha vai ser chileno, vai ver o outro vai ser chinês? Como é que estão? A minha cesta de coisas que eu sei é boa o suficiente para eu ser relevante, para eu não ser dispensável? É isso que vocês têm que pensar. Quando a gente pensa assim, numa maratona, ninguém com 20 anos sabe um monte de coisa. Olha só, eu passei dos 50 e continuo também não sabendo muita coisa. Mas a gente tem que estar o tempo todo aprendendo. É isso que vai fazer a diferença. Então, primeiro pensem no seguinte, como qualquer empresa, se vocês tivessem que abrir uma empresa, o que vocês gostam de fazer? Isso é um exercício de autoconhecimento mesmo, porque tem muito assunto aí que também não está explorado. Há iniciativas que estão ali dando seus primeiros passos, mas que tem criatividade, que tem consistência. Quem conhece, por exemplo, a plataforma Colabora, que é do Agostinho Vieira? Né? Ele recebe... você pode mandar, qualquer um pode escrever com uma sugestão de pauta e, se for aprovada, fazer para o Colabora. Quantas histórias não estão sendo contadas? Nós continuaremos sendo contadores de histórias. Isso não muda. Embora já tenha várias experiências de computadores que montam textos por algoritmo, ainda não dá para decifrar a alma humana, etc. E tal. Vai dar para fazer vários pequenos textos de trânsito, de coisas que vão estar cada vez mais informatizadas. Mas não é para isso que a gente vai fazer jornalismo. Por que a gente faz jornalismo? Me diga. Porque a gente quer mudar o mundo, porque a gente é metido à beça, porque a gente quer mudar a cidade, quer mudar o país, quer mudar o mundo. E, olha, eu posso garantir para vocês o seguinte, nesses mais de 30 anos, o tempo só me fez gostar cada vez mais do jornalismo, porque eu vi e tive a oportunidade de dirigir equipes, de dirigir uma rádio importante, como você muda, como você tem impacto na vida das pessoas, como você realmente pode fazer coisas que mudam, né? Não muda o mundo, mas muda ali na sua escala. O que a gente está vendo com o noticiário da Lava Jato? Não é que a imprensa, como diz Emília Debrecht, puxa, a imprensa devia ter falado há 30 anos. Há 30 anos a imprensa não sabia o tamanho da confusão que tinha. Você pode ter indícios e não conseguir provar,
mas está fazendo o trabalho que tem que ser feito, mostrando tudo. Então, sem ser poliana, aliás, ninguém sabe mais o que é poliana, né? Eu acho que não, pergunta. Não, quem sabe o que é poliana? Ah, muito bem, porque essa menina era a protagonista de um livro que se lia quando eu era pequena, que ela fazia o jogo do contente. Então, ela sempre achava algum motivo para ficar feliz com as coisas que estavam acontecendo. Então, sem ser poliana, eu sou otimista. Agora, o mundo, claro que não está fácil, né? Agora, há muitos assuntos, então eu posso dar um exemplo. Quem gosta de meio ambiente? Então, quem gosta de meio ambiente não tem uma universidade que aprenda, que ensina, não vai achar que vai ser um curso de jornalismo e ecologia dentro da universidade, num curso de comunicação, que vai resolver isso. Agora, se você gosta, por que não fazer uma extensão? A Ana Lúcia Azevedo, por exemplo, que é a editora de meio ambiente do Globo, ela fez um mestrado em geografia e começou a se interessar, e etc. e tal. São coisas que vão fazendo, é quase como se fosse um Lego, gente. De Lego vocês brincaram, com certeza. Você vai montando a sua própria trajetória, juntando pecinhas que são importantes. A soma delas vai fazer com que você seja um profissional requisitado. Né? Então, assim, por exemplo, falando um pouco da minha trajetória, é claro que eu não pensava nada disso com 20 anos. Gente, com 20 anos a gente quer arranjar emprego, botar uma grana no bolso e ser feliz, claro. Né? Com 30 também. Né? Aí, com os 40, a gente começa a fazer, gente, tem que guardar dinheiro, tem que fazer alguma coisa da vida. Né? Então, é bom que vocês saibam isso antes, para já ficarem preocupados, neurotizados com 25. Né? Porque vocês vão ter mais tempo para se organizar do que a minha geração. Então, é claro que... Mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu me lembro que, depois que eu acabei a faculdade, eu falei assim, eu não quero o mercado. Achava chato, eu queria ser, sabe, só fazer análises, fazer uma coisa crítica do jornalismo. E emendei logo um mestrado, que acabou sendo uma coisa que me deu enorme prazer e que me abriu portas numa outra fase da minha vida. Fala sobre a tese. Fala sobre sua tese. Diz o que é. Minha tese? Sua dissertação de mestrado. Ah, minha tese... Não tem tanto... Não gosto muito da minha tese, não. Se eu fizesse agora, eu faria tudo diferente. Tudo bem, tá? Mas fala para ele. Mas eu fiz com 24 anos. Não, ainda por cima, escrevi a tese amamentando. Eu queria desistir. Meu marido falava assim, não, de jeito nenhum, se você desistir, você vai se arrepender. A orientadora falou, não, faça isso. Graças a ele, sou eternamente grata ao meu ex-marido e à orientadora Esther Kozovski, porque me empurraram até eu entregar aquele negócio. E eu fiz sobre revistas femininas, que eu não escreveria nunca mais sobre isso, mas naquela época. Mas era porque eu tinha uma pegada feminista, que era para mostrar como as revistas feministas transformavam todas as mulheres ou num pudim, ou num... Acho que elas continuam fazendo a mesma coisa, tem uma certa alergia ao segmento. Mas acho que também foram capazes de empoderar muita gente, que já me dá para uma outra diretiva, que a gente pode falar horas sobre mulher, sobre gênero. Tá? E isso eu já falei para muitas repórteres, em muitas reuniões, que é o seguinte, as mulheres, elas estão até em minoria aqui, as mulheres têm, por norma, achar que o chefe vai descobrir sozinho como elas são bacanas, dedicadas, e vai botar uma estrelinha no boletim delas no final do mês, uma estrelinha dourada. Não vão, todo chefe é sobrecarregado, não tem tempo nem para olhar direito para o lado, e as mulheres não entram... Olha, a coisa mais difícil do mundo é uma mulher entrar e dizer, olha, eu quero aumento porque eu estou trabalhando muito acima dos outros. Não acho, nenhuma mulher. Agora, homem vivia entrando na minha sala pedir aumento, a maioria nem merecia, mas tinha cara de pau para entrar. Entendeu? Então, assim, meninas, acordem. Ninguém volta também a mesma coisa. Cuidem da própria carreira. Tá? Tem um monte de estudo sobre mulheres e que as meninas, até mais ou menos uns 10 anos, elas têm o mesmo drive dos garotos para fazer as coisas. Depois, elas não querem ser chamadas de mandonas. Um dos meus apelidos era Mônica, por causa do coelhinho. Então, vocês imaginam, assim, eu nunca tive medo de brigar, não, mas porque a própria etiqueta do jornalismo exige que você tome decisões com rapidez e correndo risco. E talvez esse seja um dos motivos porque a gente gosta da ideia de ser jornalista. Né? Porque também eu conheço poucas profissões
que deem tanta autonomia ao profissional. Cada repórter que está na rua decide, faz as escolhas de quem ele vai entrevistar, o enfoque, etc. e tal. Ele pode errar tudo, inclusive, mas é uma relação de confiança que se renova diariamente entre o veículo e o repórter, né? Ele está imbuído de uma autoridade e ele está representando aquele meio de comunicação. Então, assim, cada um que sai na rua tem a sua estrela de xerife para fazer as coisas. E essa autonomia é muito rara em outros lugares, né? Bom, mas voltando, falei das meninas, breve parênteses, depois, se quiserem, a gente fala mais das mulheres, porque se eu acho que a situação no Rio e em São Paulo é relativamente boa, ela é catastrófica no resto do Brasil. Eu já dei palestra em cidades pequenas, nem pequenas, capitais. Assim, o máximo que as moças almejam era ser moça do tempo na TV, ser apresentadora, sabe, assim, meio um deserto que se apresentava para elas, né? Uma coisa ainda muito machista, mas isso aí é uma briga que não dá para dizer que está vencida, diariamente, né? E eu acho que é muito mais trazer, hoje em dia, acho que é muito mais trazer todos para buscarem boas condições de trabalho, um lugar sério, um lugar justo, onde se possa trabalhar com todo o potencial que cada um tem. Então, voltando ali para a questão do empreendedorismo, né? A gente tem grandes linhas, grandes tendências acontecendo no mundo. Então, uma delas é a longevidade. Então, dessa minha trajetória, né, depois de passar muitos anos no Globo e depois na CBN, chefiando, eu achei que já estava na hora, até por mudanças que seriam feitas e com as quais eu não exatamente concordava, que estava na hora de eu voltar a uma coisa que eu dizia, já falava muito internamente, que era, meu sonho de consumo é cuidar de mim, parar de cuidar de 200 pessoas, que dá um trabalho danado. Tinha dias que eu chegava exaurida em casa, parecia um confessionário, de tanto problema para resolver. Então, no meio do ano passado, eu acabei decidindo, né, chegamos a um acordo lá para eu sair no final de agosto, e como eu já fazia um programa na CBN voltado para a questão de longevidade, do envelhecimento, que era o 50 mais CBN, fiz um projeto e apresentei para o G1 para ter um blog sobre isso. E me sinto feliz que nem pinto no lixo. Porque, primeiro, descobri que trabalhar em casa é super divertido. Eu não trabalhava em casa, nunca trabalhei em casa. Me adaptei com uma rapidez que eu não sabia nem que eu poderia. Depois, eu virei repórter de novo. É muito divertido. Semana passada, eu estava num congresso de geriatria em São Paulo. Fui por minha conta, para ouvir lá algumas coisas, fazer uns contatos. E é um prazer também fazer uma coisa autoral. E faço com isso e dou aula na PUC. O que mais que eu quero? Eu quero ir a congresso internacional, eu quero saber um monte de coisas sobre longevidade. Eu costumo dizer que eu estou legislando em causa própria, porque aí eu aprendo mais sobre mim mesma daqui a alguns anos, né? Então, e quando é que eu quero parar? Não sei, talvez eu queira diminuir o ritmo com o tempo, mas eu não quero parar. É muito divertido fazer parte do jogo. É muito importante que vocês sintam essa chama. E essa chama pode estar em um monte de coisa. Então, longevidade, por exemplo, é um assunto que agora começa a ser mais debatido, mas é enorme para um monte de coisa crescer. As coberturas, uma das grandes tendências mundiais é hiperlocalidade. Isso o Dimenstein já falava quando passou um ano lá no MIT. Tudo que as pessoas mais querem é saber o que acontece no quintal delas, no entorno delas, né? E cada vez menos as grandes mídias não têm gente para cobrir, né, a hiperlocalidade. Então, quantos de vocês podem dar voz a esse tipo de projeto? Hoje em dia, há uma migração muito grande de jornalistas, e isso é muito bom, porque eu acho que não tem... É uma profissão que ensina essa flexibilidade. Eu brinco que, se tivesse concurso de bambolê, jornalista ganhava sempre, porque a gente tem que decidir rápido, saber correr risco e segurar a onda, o tranco. Então, as agências de publicidade também têm
Os roteiristas, hoje em dia, você busca, os jornalistas estão entrando, fazem cada vez mais dramaturgia. Você tem que pensar assim, o que eu quero ser quando eu crescer? Tudo bem, às vezes a gente leva também uns 20 anos, mais ou menos, para descobrir, mas não parar de tentar. Então, é meio ambiente? Legal. Não, eu quero tratar do gênero, uma questão de gênero, feminino, sei lá, vários. Então, vou começar com um blog. Como é que eu vou aparecer nesse meio? Porque é um mar de informações que tem na internet, né? Mas como que eu vou ser relevante? Sei lá, a Juju era uma aluna do curso de jornalismo da PUC. Mas foi lá, falou, e de repente encontrou o seu público, estava na vibe certa, na hora certa para falar as coisas para as pessoas. Então, assim, no resumo da ópera, pensem em vocês assim, eu sou a minha empresa, como é que eu preciso, o que eu preciso estar? O meu texto é bom? Eu estou realmente com o meu texto afiado, ele é mais ou menos? Se for mais ou menos, gente, olha, autocrítica é bom. Então, vai fazer uma oficina de texto, vai melhorar, tem que ler muito, porque o texto só melhora quando a gente lê muito. Né? Não combinamos, mas a gente acha a mesma coisa. Seu inglês é mais ou menos... Perdeu o Playboy. Não dá. Ninguém, por favor, vai pensar que a empresa onde vai trabalhar vai pagar curso de inglês. Não existe mais. É assim, é o corte. Ou você já pode entrar numa redação e, de repente, alguém fala assim, vai ver ali a CNN e ver o que está falando. E aí é bom você poder entender o que está falando na CNN, ou você vai ter que, né, vou olhar também, vou olhar na internet junto, ok. Na hora da confusão, todo mundo se ajuda. Mas seu inglês está bom? Ótimo. Então, está na hora, assim, como é que vai o espanhol? Quantos mais... vocês não estão mais sozinhos, né? Não é nem mais a questão do Rio, é o Brasil, é a América do Sul, é todo mundo junto. Então, assim, pensem bem, assim, é um exercício quase de autoconhecimento mesmo. O que eu faço bem? O que eu quero? O que eu gosto? É esporte? Quem quer fazer coisa de esporte aqui? Todos. Todo mundo quer fazer esporte. Os homens e as mulheres. Também. Bom, sim. Todo mundo. Quem já bateu na porta do esporte interativo? Já? E aí, foi boa a receptividade? Não, ainda só deixei por ir. Não, porque é uma boa porta de entrada, né? Trabalham que nem os condenados. Vivem com as olheiras até aqui, porque lá o estagiário trabalha 12 horas. O estagiário vira chefe. O estagiário-chefe dos estagiários é um caso real. Que é de uma ex-aluna lá, que era chefe dos estagiários. Assim, informal, tudo é informal. Mas você tem 20 anos, você não quer estar lá? Melhor estar lá do que não estar em nenhum lugar. Né? Agora, mas isso é a sua estrada. Quanto você vai dedicar do seu tempo, vai dar, porque você vai aprender. Agora vai ter um momento que você fala assim, olha, já aprendi o que eu tinha para aprender aqui, agora vocês estão só sugando meu sangue. Então, eu não quero mais. Agora, eu vou procurar um outro lugar. Agora, o que mais que a gente precisa para ser um jornalista esportivo? Né? Jornalista esportivo eu gosto porque é o seguinte, é uma coisa que eu seria incapaz. Eu não tenho a menor capacidade de decorar um time. E eu vejo os caras, sabe, assim, quem jogou o Flamengo contra o Vasco em 1978, etc. e tal, os caras sabem a escalação. É outro DNA. Você é assim também? Pois é. Então. Não, eu vejo porque eu convivi muito. Sabe tudo. Todo mundo tem manual, lê aquilo, decora, etc. e tal. Mas aí, olha só qual é o problema. Todo mundo faz isso. Como você vai ser diferente? Né? Como é que você vai... É claro que é o seguinte, gente, vocês têm uma coisa que todo mundo quer. Vocês têm juventude, vocês têm força de trabalho, vocês têm gás. Então, não deixem de mostrar isso. Né? Todas as vezes em que eu recebia novos estagiários, eu falava assim, olha, o mais importante que vocês trazem é um olhar de estrangeiro, de quem está vendo aquilo pela primeira vez, que, na verdade, é o olhar que todo jornalista tem que ter. A gente tem que sempre se indignar contra as coisas horríveis que acontecem. A gente sempre vai ter carnaval, tem começo de aula, tem Natal. Se a gente dizer, já fiz isso, já fizemos, a gente vira aquela pessoa enfadonha, que parece que já viu tudo na vida, e não é verdade.
só o noticiário político do país mostra que a gente realmente... Eu não tinha visto isso, nunca tinha visto. Então, continuo me surpreendendo. Então, quando vocês estiverem pensando nisso, pensem de um modo geral, quantos são os pedacinhos de Lego que vocês querem ter na vida de vocês. Porque está tudo por escrever. Tá? Todas essas questões de para onde vão os meios de comunicação, o que vai acontecer, essa não é nem a pergunta de 1 milhão, é de $1 trilhão. Ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, vai estar chutando. Porque há uma apreensão muito grande. Porque é o seguinte, por exemplo, a TV Globo é hegemônica, mas e todos os entrantes que são enormes, que vão chegando? Né? E as empresas... Gente, o que vocês acham que é o Google? O Google é uma empresa de tecnologia ou uma empresa de comunicação? Eles dizem que eles são de tecnologia, né? Mas eles são cada vez mais o quê? A referência que muda. E o que é o Facebook, por exemplo? É de tecnologia ou de informação? Quem lê jornal impresso? Aqui, ó. Trecho, você não vai. Você que nem eu. A última vez que eu conversei com uma pessoa de TI, ela falou assim, mas você lê jornal? Estava no chão. Aí eu pensei, puxa, nunca me dei conta que eu abro a porta e pego o jornal, e ele estava realmente no chão, e eu boto em cima da mesa e tomo café com ele. Mas as pessoas, né, não leem, mas elas se informam. Falam. Aqui, semana passada teve uma briga que começou com o Jornal de Nova York, que causou uma polêmica em relação ao YouTube. Ele mostrou que o YouTube estava botando as propagandas deles em anúncios racistas e do Estado Islâmico, porque eles não têm exatamente todo o controle sobre quais os anunciantes vão para quais... Nem querem, eles querem faturar. Pois é. Exatamente. Vários anunciantes tiraram seus anúncios do YouTube, né? Isso é um problema com os novos formadores de opinião, que são os youtubers, que passaram... Exatamente. Ótimo ponto. Como é seu nome? Bruno, o que está acontecendo, gente? A primeira leva pegou todo mundo, engolfou todo mundo. Internet, maravilhoso, tudo de graça, queremos... Aí, de repente, se descobre que tem uns problemas também. Precisa de curadoria, precisa de inteligência crítica. Então, o que o Facebook vai fazer? Ensinar onde, olha, isso aqui é fake news, isso não é verdade, isso é manipulação. O que é isso? É o que o jornalista faz. Quem faz isso? O algoritmo vai fazer? Não. Eles vão cada vez mais precisar de nós. Olha que legal. Umas semanas, acho que eu falei uma coisa, deixou todo meio torto lá na PUC. Eu falei assim, olha só, a gente ainda vai falar que o Trump fez um ótimo serviço para o jornalismo, porque foi tanta mentira, tanto fake news, que, de repente, foi a redescoberta da importância do jornalismo, né? Para poder filtrar, separar o joio do trigo. Então, não é claro que é difícil, mas era difícil também quando a gente começou. Sempre tem muita peneira. O que a gente vê agora é assim, a Carolina Moran, que era âncora da CBN, saiu da CBN, está trabalhando na política do Globo. Aí agora ela ancora dois jornais de manhã, na segunda e na sexta-feira. Sabe o que ela é? Âncora de Facebook. É isso. Ela está usando a expertise dela de rádio, né, para fazer 2 transmissões que o Globo começou a fazer, segunda e sexta, que eu acredito até que tenha boas chances de ampliar e ser o tempo e ser contínuo, ou ser, sei lá, diário, ou ser em mais de um horário. Então, assim, outras coisas vão aparecendo, né? O importante é que a gente esteja também atento, porque elas estão aí. Mas, assim, a regra é completamente diferente. Né? Então, no curso que eu dou lá na PUC, o trabalho de fim do semestre é uma sessão de pitching. Cada um, até em dupla, pode fazer um projeto do que gostaria, se fosse alguma coisa que seja digital. Porque, gente, não pensa também, se não for digital, se não for mobile, não vai dar muito pé, não. Porque é o seguinte, a vida de vocês está aonde? No celular. Se alguém perder o celular, o que acontece? Morre, né? Desespera, surta, não é isso? Então, é o seguinte, isso é com vocês, é com todo mundo que tem, sei lá,
Todo mundo, sei lá, se bobear, daqui a pouco meu neto de 6 anos também vai surtar. Ainda bem que ele ainda não tem celular, mas ele já me perguntou com que idade ele pode ter. Então, para vocês verem. Então, assim, pense, o mundo é mobile, as coisas estão conectadas e vai vir muito mais coisa por aí, né? A gente vai ter, sei lá, as coisas, vai ter o wearable, então você vai ter informações cada vez mais, mas as pessoas precisam saber, elas precisam dos curadores para dizer assim, puxa, olha só, isso é relevante, isso é importante para a minha vida, isso é importante para a minha saúde. Quantas discussões hoje tem a revista de domingo do Globo trouxe o perfil daquele, não sei o nome dele, daquele que escreve sobre ser pai. Piangers, pode ser isso? Não sei, eu vi. Não sei. Então, o cara virou um fenômeno. Acho que é mais ou menos isso. É um ruivo que começou a escrever sobre... Tem uma foto linda até na revista. Ninguém viu a revista, eu acho. Viu, porque a revista não está no céu, não é boa de mobile, viu? E é fácil para os jornais, gente, olha só, vocês acham que é fácil para o Globo mudar o ritmo, inclusive? Internet, é a que horas que tem que estar bombando? De manhã, as pessoas estão vendo de manhã, depois elas vão ver pingadinho ao longo do dia, né? Como é que você muda? Olha a rota do Titanic, de um jornal que de manhã a redação era completamente vazia e enchia de tarde, e você pensa, nossa, a produção tem que estar tudo bombando de manhã cedo. Então, assim, está sendo muito duro para todo mundo, né? Mas assim, também, vocês estão numa posição privilegiada de estar aprendendo. Eu acho, assim, me sinto realmente privilegiada de ter surfado essa onda, porque quando eu comecei a trabalhar, era com máquina de escrever que a gente escrevia. Então, você pega e você teve um grupo de jornalistas que abandonou o jornalismo com a informatização das redações, porque não conseguia se entender com aquela mídia, com a tecnologia. Vocês estão vivendo sucessivamente ondas diferentes que acontecem num espaço de tempo cada vez mais curto. Qual vai ser a dominante daqui a pouco, né? Será que vai ser o Facebook? Quem é que vai derrubar o Facebook, já que a garotada acha que o Facebook agora é coisa de tiazinho, de avó e tal? Qual vai ser o novo? Né? O Instagram já está derrubando o Snapchat. Quanto tempo duram as coisas? O que dura, gente? É talento, né? É bom texto, sabe? É o talento de cada um. E vocês serem amigos da tecnologia. Quem ainda acha que não é amigo da tecnologia, por favor, faça um esforço fenomenal para ser. Tá? O curso de jornalismo de Colômbia já está mudando e colocando programação dentro do currículo, porque, assim, no futuro muito breve, todos serão programadores. Eu não, porque eu não vou conseguir fazer aquilo. Mas, enfim, os próximos serão programadores. O que Jeff Bezos, que comprou o Washington Post, está fazendo? Colocando um monte de engenheiro. Ele não demitiu, é a única redação que não demitiu, e que engordou com gente de programação, com engenheiro, para fazer aquilo fluir quase em tempo. É um jornal que está em tempo real, com tudo, com gráfico, com animação, etc. e tal. Isso é uma revolução. Então, é bom prestar atenção nessas coisas todas que estão acontecendo, né? Porque não estamos isolados. Porque pode ser que daqui a pouco esses sejam os empregadores ou os parceiros, aqueles que vão comprar o conteúdo de vocês, né? Marisa, eu queria... Não, eu acho que, enfim, tem toda uma questão do empreendedorismo, eu não sei, eu tenho um pouco de medo disso, eu continuo achando que ter um emprego, ter férias e essas leis trabalhistas, que eles estão querendo fazer essa reforma, não, adoro uma lei trabalhista, adoro emprego, mas só que vai ser no final do mês. Enfim, só que vai ser cada vez mais raro. Pois vai ser, mas, enfim. Mas e ainda, apesar de eu usar a tecnologia, de eu me forçar a entrar no Instagram, a correr atrás, se bem que eu não peguei as redações totalmente digitalizadas, eu fui para a vida acadêmica antes, mas eu acho, e me diga se eu estiver errada, que o rigor da apuração e a ética são duas coisas que não adianta você ter toda a tecnologia do mundo. Eu acho assim, que é importante para para eles... Eu vivo me batendo e contando isso. Você está coberta de razão. Então, assim, você vai conseguir, porque a tecnologia você consegue, até a gente conseguiu, né? Mais velhas, a gente foi lá e fiz um curso de edição de vídeo. Pois é, e consegue. Uma parte, né? É verdade. Consegue até tirar foto e publicar.
Mas esse trabalho, né, que você tem, né, desse texto bacana, de saber apurar e de ter essa ideia, né, do que a gente vai fazer, quem que a gente vai entrevistar, o que a gente vai escrever sobre o que a gente viu, não vai estar só numa gravaçãozinha que vai estar no celular. Está coberta de razão. E aí, isso aí é uma das questões para vocês, porque, olha, vou até aproveitar e dar um exemplo prático, né? É muito legal ser um youtuber famoso, de sucesso, né? Bacana toda a vida, o cara ganha uma grana, a garota ganha uma grana, tem anúncio, etc. e tal. Quanto tempo ele vai durar? Quanto tempo a modinha dele vai durar? Qual é, entendeu? O que ele está investindo para a sua sustentabilidade? Quando eu falo da longevidade, que a gente vai estar, que não é uma maratona, que é uma maratona, que a gente vai jogar o jogo durante muitos anos, isso faz toda a diferença. Eu tive 2 grandes escolas de apuração, a Veja e o Globo. Numa época em que era assim, a Veja era enlouquecedora, ainda mais com o chefe que eu tive lá, a Joelle foi até embora, para não aguentar a criatura, que Deus o tenha já. Mas, enfim, era uma senzala o negócio, era barra pesadíssima, e era assim, 10 da noite, 11, olha, mas liga, pergunta quanto que a Missy tem de busca. Você, essa hora, claro que você vai perguntar. Aí você pergunta, ok. Nem sempre era relevante, mas sempre assim, para mostrar até onde tudo, quase que se fazia, eram feitas 3 revistas para ser publicada uma. Isso é importante a gente ter assim, o meu texto está bom, eu falei com todas as pessoas que eu deveria, quer dizer, eu faço isso num blog que eu publico, que eu posto 3 vezes por semana, tá? E que é autoral, o G1 não se mete. Mas o que eu quero? Eu quero que o G1 coloque meu blog, o meu post na home dele, né? Porque aí vai ter mais gente vendo, vai ter gente comentando, etc. e tal. Então, eu quero catar os melhores assuntos, eu quero, se possível, dar furo, eu quero fotografar, eu quero fazer vídeo, etc. e tal. Isso é que eu estou falando, e olha, isso é longevidade, eu não sou blogueira de política, eu não sou blogueira de economia, não estou lá em nenhum top 10, nem top 20. Mas... E o que me dá prazer é o trabalho bem feito. E isso é o que a Joelle falou. Assim, é importante, já vou te dar, você saber apurar. Você está contando a história direito. É isso que a gente... Sabe o que é uma coisa boa de ler? Que ninguém tem saco, mas eu sugiro. Leia os princípios editoriais do Grupo Globo. Porque aquilo ali, se você publica isso, significa que você fez um compromisso com o seu público, né? Não precisa nem ler tudo, mas lê o que é a definição do jornalismo. É uma busca incessante pela verdade. Né? Não quer dizer que a gente acerte tudo no primeiro. Se acontece um crime num dia, pode ser que você coloque uma lista de suspeitos, o delegado deu uma coisa com viés, não era aquilo, mas a cada dia você vai colocar um tijolinho em busca da verdade daquela narrativa. É que esse país é tão maluco que os escândalos se sucedem, às vezes a gente perde o fio condutor até de resgatar essas histórias que ficam perdidas. Então, acho que te respondi. Mais um pouco, fala mais de apuração para eles. O que você pediria? Não, porque eu acho que brota a informação, que eles vão encontrar na internet. E nem na internet, gente. Mas você sabe que isso é muito triste? Agora que eu sou blogueira... eu estou sofrendo o assédio de assessorias de imprensa, de coisas assim bizarras que vão chegando. Mas olha, isso pode ser muito bom para o blog. Aí eu respondo com o meu estilo Mônica, assim, não tem nada a ver com blog, eu não quero, muito obrigada. E teve uma que me ligou, estava no meio da aula, eu falei assim, olha só, o que você está propondo era um negócio assim, o blog de longevidade eram procedimentos estéticos para senhorinhas. Eu falei assim, olha, isso realmente não é meu interesse. Acho que você não viu o que é. Eu estou falando de saúde, de medicina, mas não é de botox, etc. e tal. Deve ter algum blog que vai gostar disso. Não se faz amigos em tudo. Mas, gente, a internet tem um monte de coisa, mas ela é o ponto de partida. Aliás, como toda pauta. E desconfia das coisas. O que a gente aprende é o seguinte, é que a gente tem que ser desconfiado. Eu não conheço. Aliás, essa é uma... Me lembro de a gente trabalhando junto no Globo, que ele falou assim, jornalista que não é neurótico toma furo. Alguma coisa que, inclusive, eu fiz errado, porque ele disse, não, está tudo sob controle, e não estava. E tomei um esporro por causa disso. Então, assim, sejamos... Esse olhar de estrangeiro é também achar assim, a história que está por trás, né? É isso que vai nos motivar quando, na semana passada, eu trabalhei com a Irani Tereza no Globo, e ela hoje é coordenadora de economia do Estadão, lá em Brasília. E aí o Estadão deu a lista do Fachin na frente de todo mundo. E começou um zum de internet. Como é que ele conseguiu, etc. e tal.
inclusive postou no Facebook, assim, vem cá, agora furo é uma coisa que parece que foi arrumada. Isso foi um trabalho do repórter, que foi atrás, que foi na frente dos outros, que não ficou preguiçoso esperando que entregassem. Entendeu? Então, isso é o que dá aquele calorzinho no coração que é bom de jornalista. É claro que a gente vê assim, as redações vão ficando muito enxutas e vão ficando frágeis. As assessorias, que hoje nem são mais assessorias, são agências de comunicação, são empresas enormes. Elas, inclusive, falam assim, olha, essa aqui é a pauta, se quiser, eu te arrumo o médico e te arrumo mais 2 personagens. O que você faz, gente? Você faz quase telemarketing, né? Você faz o script que uma agência de comunicação te deu. Não é isso que vai dar prazer a vocês. E o pior é isso, se vocês... É quase como um vício ruim, porque não é para isso. E vocês vão ficar tão desencantados com uma redação assim, que não vai valer a pena, entendeu? Vocês vão, quando vocês virem, falam assim, nossa, eu quero fazer outra coisa, eu vou embora, porque não foi para isso que eu estudei, não é isso que eu penso das coisas. Tem muita coisa para fazer nesse país. Eu queria falar uma outra coisa que eu acho super importante, quando a gente fala em cuidar da própria carreira, tá? Que é muito importante, assim, todo mundo é novo, todo mundo é altamente digital, mas a internet deixa muito rastro. Então, fiquem espertos, o que vocês estão postando? Quanto de exposição vocês estão fazendo, entendeu? Vou dar um exemplo, eu conheço um diretor de jornal que foi num evento internacional, e aí, uma semana depois, quando ele voltou, a mulher dele falou assim, mas por que você está aqui na frente de um trenzinho? Aqueles trenzinhos, estava um filme de trenzinho, e nesse evento ele estava lá, todo mundo animado, e aquilo ficou rodando no Facebook de um colega e tal, e aí foi parar, inclusive, foi compartilhado pela mulher dele. Não que ele tenha feito nada errado, era só um trenzinho de jornalistas que estavam confraternizando depois do evento sério que eles ficaram o dia inteiro. Mas é só para ver assim... O que vocês estão postando, sabe? Qual é a construção de imagem? Da mesma forma que, até muito recentemente, os jornalistas falam assim, não, mas isso aqui eu estou publicando, eu estou como pessoa física. Não é verdade. Está tudo misturado. Nunca os jornalistas tiveram tanto papel de celebridade, né? Quando eu vejo assim, se tem jornalistas de TV entrando no armário da fulana, os cremes da Beltrana, e vai por aí afora. E tudo, hoje em dia, é muito misturado, né? Qual é a hora que você está trabalhando? Qual é a hora que você está descansando? Os americanos têm uma expressão chamada MOJO, Mobile Journalist. Eu adoro essas invenções americanas, são deliciosas. Que é o novo jornalista, que é aquele que está produzindo, que está também filmando, que depois que a matéria é publicada, ele também está vendo qual é a repercussão em rede social, qual é a dimensão que ela está tendo. Ele fez também o making of. Tem um documentário muito legal sobre o New York Times, que o David Carr, tem um livro bem legal chamado A Noite da Arma, que era um cara muito drogado e que acabou voltando ao jornalismo inteiraço. Não inteiraço porque acabou morrendo com 50 e poucos anos, mas, enfim. Mas aí, nesse documentário, ele é o fio condutor do filme. E aí ele brinca, dizendo que tem um outro repórter mais jovem, ele fala assim, eu acho que esse cara é um robô, que foi construído aqui embaixo, no porão do New York Times. Como é que ele faz todas essas coisas? E era essa mistura ali do old school com o cara novo, que estava ali fazendo making-off, se filmava, se fotografava, etc. e tal. Vocês já vivem isso na vida de vocês. Vocês se filmam, vocês fazem selfie, etc. e tal. Esse é o mundo novo. Não é para dizer assim, não, agora eu sou jornalista, as coisas são diferentes. Não, já está todo mundo esperando isso. Essa é a expectativa das pessoas. Então, se pensem, uma microempresa também tem marca, tem uma reputação a zelar, né? E vocês vão estar o tempo todo sendo expostos. Perguntas? Por favor. Como é seu nome? Gustavo. Você falou um pouco disso de Arcanã, mas eu queria voltar. Você falou um pouco de apuração, né, naquela hora. Você disse sobre a revolução que foi a internet e o meio digital, né? E dentro disso, a gente está passando por uma mudança que é o surgimento dos conglomerados comunicacionais, das agências de notícias. Você acha que esse novo modelo de jornalismo que está surgindo
está sendo tão revolucionado quanto foi pela internet, por exemplo? Ou você acha que são duas coisas diferentes que não são comparáveis? Uma resposta provocadora. Quando você trabalha numa agência de comunicação e você assessora alguém, você está sendo jornalista ou você é assessor de imprensa? Qual é exatamente? Tem uma discussão, assim, quando você está naquele papel, aquilo é jornalismo. Tem gente que acha que não, né? Agora, você pode usar... porque o que acontece? Uma agência de comunicação, hoje em dia, é dividida em várias coisas, né? Tem gestores de crise, então o cara faz uma tremenda burrada, aí você vai ser o cara que vai ajudar a melhorar a reputação dele. Eu faço um exercício que se chama Situation Room. Então, por exemplo, vocês são uma agência de comunicação, tem que decidir rapidinho. Por exemplo, o resort lá na Flórida, que o crocodilo comeu a criancinha. O que você vai fazer? Né? Como é que você resolve problemas? É claro que assim, as agências de comunicação, os jornalistas são muito preciosos, porque tem exatamente aquilo que eu falei, flexibilidade, rapidez, raciocínio, vamos dar um jeito, etc. e tal. Agora, o que você vai levar, que você aprendeu na universidade, para essa agência de comunicação? Foco, integridade, apuração. O problema é que talvez nem sempre te peçam isso, né? Porque você tem trabalhos muito bem feitos, grandes eventos, Copa do Mundo, você precisa... Nenhum jornalista, nenhum veículo levanta todas as informações sozinho. Então, as agências de comunicação que estiverem montando esses grandes eventos, é claro que elas serão preciosas, mas serão preciosas se elas estiverem incumbidas e com o drive exatamente de levar informação, e não distorção. Né? Aí é o seguinte, olha só, eu já vivia muito para assim, não dá para você dizer, olha, não faça isso. É claro que se você precisar, você vai, e se surgir esse emprego, você vai ter. Você tem que ver, como em qualquer empresa, será que o que eles estão fazendo está correto? Será que eu quero me associar a essas pessoas? Não esqueçam também uma coisa, gente, nós estamos, além de tudo, na era do quê? Do compliance. Compliance é simplesmente fazer as coisas como elas devem ser feitas, com ética, com transparência, né? Então, assim, o próprio Grupo Globo divulgou, ano passado, suas regras de compliance, com ouvidoria, né? O que é o José Maier, gente? É o bode expiatório do compliance. Aquele homem nunca mais vai conseguir nada na vida, porque é claro que sempre teve assédio, mas, de repente, juntou todo o homem certo, na hora certa, para o compliance desabar na cabeça dele. Ele era um escroto mesmo, não tem nenhuma dúvida. Mas, assim, agora, a TV Globo mostrou que tem compliance, ninguém mais vai ter, até o Big Brother tiveram que tirar o cara. Olha que maravilha, como as coisas estão mudando. Então, o compliance vai valer para tudo, inclusive para a agência de comunicação. Mas eu não sei se era essa a sua pergunta. Não, era mais ou menos por aí. Era mais... não estava dizendo que eles não façam jornalismo nem isso, mas, tipo assim, é que dá uma mudada no que era feito antigamente. Porque antigamente tinha o papel de apurar por completo do jornalista. Agora, com a agência de notícia, ele tem tipo uma ajuda... Não concordo, não. Não concordo, não. A agência de notícia está aí para fazer a ponte, tá? Que aí a gente chega ao seguinte, você tem um monte de... Aí a gente vai para os grotões, né, do país. Então, você tem um monte de... Vamos falar do mundo do rádio, onde eu passei 14 anos. Aí você tem um monte de rádio cocoreba, que não tem nem jornalista, que a rádio é do prefeito, e aí ele vai ganhar uma grana, a rádio, para botar o boletim feito pela assessoria do prefeito, com os elogios, etc. e tal. Isso é jornalismo? De que lado? De nenhum, entendeu? É assim, olha, eu não me recuso, não vou trabalhar nisso. Não, se precisar, você trabalha, mas assim que você tiver uma chance, sai correndo, porque isso não vai adiantar nada na tua vida. Né? Eu trabalho numa agência de comunicação legal que está fazendo todo o trabalho para um governador e a gente está ganhando em caixa 2. Beleza. Pode sobrar para você, entendeu? Então, assim, uma coisa é você dar a pauta. Eu trabalho para... Sou assessor, vamos dizer, de uma indústria farmacêutica. Olha, tem uma pesquisa sobre câncer, etc. e tal. Você quer entrevistar o cientista que fez? Isso é legal. Tem muita gente que faz ótimo trabalho de assessoria de imprensa. As universidades têm... Ninguém fica impingindo, querendo arrumar coisa para o médico
que, sei lá, que faz botox aparecer, ou botar, ó, te arranjei 2 personagens, são pagos. Ah, hoje eu saí com o rímel, não sei das contas. Hoje eu fiz... Aí alguém, tem uma hora que vai cansando. Aí vamos voltar para a questão da sustentabilidade. O que você está trazendo de informação? Você é só um balcão de negócio. Então, assim, da mesma forma que a internet é um grande mar para ser explorado, e que eu acho que a gente conhece só um pedacinho dele, ele também engole. Aliás, é o ditado antigo, a esperteza, quando é muito grande, engole o dono. Né? O que mais? O Bruno, né? Depois... Ele. Depois a gente vai lá atrás. Então, eu pesquisei que você tinha feito MBA em Gestão de Negócios na IBMEC. Eu queria aproveitar e fazer uma ponte em relação ao que foi dito sobre Facebook, internet, que estamos meio que vivendo a época em que todos que têm um Facebook viraram, digamos assim, especialistas em economia, especialistas em saber o que é melhor para o país. Então, qual é o papel do jornalista quando vai escrever sobre economia, e papéis de economistas também que estão exercendo papel de jornalista? Mas olha, peraí, eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, Bruno. Olha só, a primeira coisa é a seguinte: o Facebook, cada um usa como quer, correto? Então, por exemplo, eu uso o meu, eu só fui entrar em Facebook depois que eu saí da CBN, por uma questão que eu achava que antes tudo pareceria institucional ou tendo a ver como uma coisa formal da CBN. Eu uso o Facebook como uma vitrine para o meu trabalho de blogueira, principalmente. Eu não sou muito de papinho, de todo dia, mas é um lugar onde as pessoas conversam. Vou te dar assim, por exemplo, Cristina De Luca. O que ela diz? Assim, olha, o que eu boto no Twitter são as coisas de notícia, jornalismo, tá? No Facebook eu converso com os amigos, eu dou minha opinião, sou mais light. Às vezes as pessoas confundem e me batem pesadíssima no Facebook. É claro, você vê como é que quem acompanha a Cristina De Luca, que tem um monte de seguidor, sabe que ela é assim no Twitter e que é assim no Facebook. Tem que explicar todo dia, né? Olha, eu estou aqui conversando com os meus amigos. Eu falei assim, Cris, sabe, é complexo fazer esse tipo de coisa. Então, assim, todo mundo no Facebook, o empoderamento, tem um livro muito legal, eu não vou saber não me lembrar o nome do autor, que se chama O Culto do Amador. Tá? Andrew... Não sei. Bom, O Culto do Amador. Já tem traduzido. Que é mais ou menos isso. Todo mundo foi empoderado pelo mundo digital. Todo mundo pode dar sua opinião. Agora, qual é o valor da opinião que é abalizada? É claro que você pode dizer, detestei esse filme, mas quanto você sabe de cinema para avaliar a importância daquele diretor ou daquela narrativa num contexto maior? Então, é isso que vai fazer essa diferença. Acho que assim, a gente teve esse empoderamento todo da massa, e isso é muito importante, porque mudou a correlação de forças. Né? Então, quando você tem, por exemplo, a própria moça, figurinista, que foi assediada, que foi para um blog periférico da Folha. Né? Esse blog é que catapultou a história e acabou mudando o rumo dos acontecimentos. Isso aconteceu porque ela se sentiu empoderada para isso. Né? O que acontece por exemplo, as fotos que vêm de países que não são democráticos, de coisas que acontecem, de tragédias, tudo isso não existia, e isso é muito bom. As pessoas podem dizer, olha só, que grande... quantas coisas, manifestações homofóbicas já foram denunciadas. Mas isso não transforma as pessoas em jornalistas. Deixa eu contar uma história da Ana Branco, fotógrafa do Globo. Muito engraçada, na verdade, nem foi ela que me contou, foi outra pessoa. Foi Ana Branco ou foi Márcia Folleto? Márcia Folleto estava numa dessas coisas de Rio de Janeiro, passando pelo túnel, aquele túnel de Botafogo, não é o Rebouças, é o Santa Bárbara. E aí tinham botado pneu na frente, desce comunidade e tal. O que as pessoas, lógico, fazem? Saem correndo dos seus carros. O que Márcia Folleto fez? Saiu com a câmera, foi correndo para lá, ainda pediu backup. Manda, porque eu não estou com a lente certa. Entendeu? É esse o tipo de treinamento que eu estou te falando. Então, uma coisa todo mundo pode escrever sobre o que quiser, mas isso não vai dar a legitimidade que quem está escrevendo, quem está estudando e quem é um especialista.
Agora, eu não sou contra. Assim, se um jornalista, se um economista escrever para jornais, bacana. Se o cara escreve bem, se ele sabe contar uma história, ele está compartilhando uma expertise. Eu não sou favorável ao monopólio do mercado só para os jornalistas. Seria uma questão que vai meio... Vamos. Oi? Sim. Não, tenho mais gente. Só para você... Termina, então, Não, essa. só Tá. terminar mesmo. Não, esse lado do economista fazer papel de jornalista, fazendo um paralelo, seria tipo um jogador de futebol que já entrou na Globo como jornalista, já pegando esse papel. Mas aí como comentarista, né? Você está falando que Ronaldo, Júnior, são os boleiros. Cara, futebol, o público adora um boleiro. Você vai fazer o quê? Mas eles não têm... Nenhuma emissora coloca só boleiro, porque os meninos têm um certo problema para falar. Eu sei porque já tive boleiro falando de futebol na CBN. O plural é um problema. Então, a TV toma muito cuidado com eles. Alguns viram até figuras pitorescas, né, por causa disso. Ricardo, acho. Boa noite, meu nome é Ricardo. E voltando no assunto do seu mestrado, da sua tese de mestrado sobre a mulher, Fala. eu queria perguntar para você se você enfrentou alguma dificuldade no início da sua carreira por ser mulher e se depois de você assumir cargos altos, cargos importantes, se o tratamento mudou muito de você ser iniciante para ser profissional. Muito, olha só, profissional. eu acho que eu tive muita sorte, porque... E aí é o seguinte, na Veja eu trabalhava numa sucursal, era um lugar pequeno, né? Quando eu fui para o Globo, já havia, não fui a primeira, e já havia outras mulheres em cargos de comando. Nunca me senti assim preterida por eu ser mulher, mas sei de histórias assim, não no grupo Globo especificamente, não no jornal Globo, tá? Depois na CBN éramos 5 diretores e éramos 5 diretores, 2 eram mulheres. Então eu que era de jornalismo e a diretora de finanças. Então assim, já havia um caldo cultural favorável para isso, né? Mas isso não significa que que a batalha diminua, né? Porque ainda há muitos, por exemplo, eu acho que assim, em termos de mulheres em chefia, talvez o Grupo Globo seja o que mais tem. A Silvia Faria hoje é diretora de jornalismo na TV Globo, que é um cargo que antes nunca tinha sido ocupado por mulher. Mas, por exemplo, em São Paulo, engraçado, porque, por exemplo, na imprensa de São Paulo, isso é uma coisa mais recente do que no Rio de Janeiro. Tá? Agora, o fato de eu ter tido, digamos, sorte, mas eu também sempre fui, nunca fiz também... aí pode ser uma coisa até estranha, mas assim, não se pense... mas isso é uma visão muito particular. Eu nunca, na minha trajetória, me pensei assim, como jornalista mulher, era como jornalista. Tá? Então, era para brigar. Eu acho que tem uma coisa assim, que eu já vi e acho muito ruim, eu acho que isso é relativamente mais comum em Brasília, que é a jornalista que eu chamo chamou. Ai, presidente, vem aqui falar comigo. Eu acho isso, entendeu? Me dá um pouco de enjoo. E já vi isso em algumas ocasiões. Você não precisa fazer isso para conseguir informação, né? A informação você pode fazer de um outro jeito que seja correto e que seja respeitoso, porque aí a recíproca, você pode exigir a recíproca. Se você vai fazer o gênero fadinha, sei lá, sereia ou que tal, você vai voltar, a mão é mão dupla, né? Opa. Olá, Rafael, de novo. 2 perguntas batidas, mas eu queria saber a sua opinião sobre. Voltar um pouco na que vocês estavam falando a respeito de apuração. Como é que fica a apuração hoje em dia, já que o jornalismo, é isso que você falou, é em tempo real e está cada vez mais em tempo real, e a notícia, o que mais vale é você dar a notícia, ao invés de você dar a notícia completa, de você dar a notícia com toda a certeza daquilo que você está falando? Essa é uma pergunta. A outra, como aluno mesmo, eu quero saber o seguinte, como é que a gente consegue, e a partir de que ponto a gente precisa conseguir fazer com que a gente segure as nossas opiniões próprias a respeito de, por exemplo,
eu não concordo com a maneira como a Globo noticia política, eu não vou trabalhar lá. Eu acho que a gente não pode... Ao mesmo tempo, eu não sei como fazer como jornalista, entendeu? Você segurar suas opiniões pessoais em prol de entrar numa empresa que vai contra os seus princípios. Depende do seu grau de militância. Se você acha... Eu me sinto muito tranquila, porque trabalhei mais de 20 anos no Grupo Globo e, ao contrário do que muitos acham, assim, o dono não fica dizendo, olha, bota essa manchete no jornal, não tem esse grau de interferência. E eu fechei, inclusive, várias primeiras páginas quando era editora executiva. Então, assim, o que é fabricado? Né? Você acha que com um grau de autonomia... Olha só o que eu contei lá para trás da nossa conversa. É impossível controlar uma redação, gente. Cada um pensa de um jeito. Aliás, uma boa redação... A boa redação prima pela diversidade, por pessoas que pensam da forma diferente. Agora, o que todos têm que estar irmanados? Em buscar essa verdade. Né? E significa que você pode até errar um dia, mas você vai corrigir no outro dia. É claro que o dono sempre vai ter suas opiniões. Se você for o dono da sua empresa, você também vai ter suas opiniões e vai querer colocá-las. Agora, acho que é o seguinte, sabe qual é o conselho que eu dou? É o seguinte, o negócio é tentar começar o mais rápido possível a trabalhar. E vai experimentando, até você achar um lugar no qual você se sinta satisfeito. Dentro do Globo, eu ocupei uns 7 postos diferentes, até porque antes eu vivia pedindo demissão mesmo, brigava e pedia demissão. Aí, talvez porque fosse um lugar maior, eu passei pelo Segundo Caderno, pela Rio, pela política, pelos jornais de bairro, virei gerente de produto, por isso eu acabei fazendo MBA em gestão. Aí todo mundo achou que eu podia cuidar de pessoas, e aí nunca mais consegui parar disso. Mas, enfim, experimenta. Né? Às vezes, eu me lembro que, quando eu saí da Veja para o Globo, dizia assim, no Globo, se 3 pessoas estiverem falando, vão achar logo que estão conspirando e vão mandar separar. Claro que não era assim. Né? Naquela época, aliás, eu nem era leitora do Globo, eu era leitora do JB, como quase todo mundo no Rio de Janeiro. E desfiz vários estereótipos trabalhando naquela redação. Isso responde a primeira, já esqueci qual era a outra. Sim, pelo amor de Deus, gente, não é assim, vamos dar rápido e dar errado. Não é. Quem já viu The Newsroom, a série? Que isso? Tem double checking, tem, sei lá, triple checking, tem tudo. É claro que coça o dedo. Eu já vi isso, assim. Mas já disseram que o cara morreu, vamos dar. Não, espera mais um pouco se não tiver morrido. Né? Aliás, o Zuenir Ventura uma vez foi morto pelo Estadão, que botou ele morto, publicou, depois tira. Agora, também tem que pedir desculpas se errar. Agora, por que não é isso? Vamos dar porque a gente tem que dar na frente. Mas tem que apurar, tem que ter apuração, entendeu? É porque, do jeito que parece, assim, que é uma geração espontânea. O negócio apareceu. Não apareceu. O que tem de boato? O Extra até criou, né? É boato, é verdade, etc. E tal. Onde é que nós estamos? Na era em que todo mundo está trabalhando com agência de checagem, nem precisaria, porque a agência de checagem é, na verdade, jornalismo, né, gente? Pelo amor de Deus. É o pleonasmo, né? É o que todo mundo devia fazer. Agora você contrata alguém para fazer o que você tinha que fazer na redação. Eu não entendi muito bem. Mas acho que é mais uma modinha, que depois é o seguinte, vai ter que ser revisitado isso. Porque eu até entendo que, no calor da coisa, um site dá na frente do outro, é uma disputa entre eles. O negócio é ter audiência, né? Então, tudo pela audiência. Vai baixar a bola, porque tudo pela audiência, você colocar coisas erradas. Gente, as coisas não estão misturadas, que eu já vi gente postando coisa do sensacionalista, como dizendo, olha que absurdo, é o sensacionalista, pelo amor de Deus. Sabe? E as pessoas já não sabem mais nada. Né? Por favor, não botem nada do sensacionalista no Facebook de vocês, dizendo que é absurdo, olha o que está acontecendo. Danilo. Boa noite. A minha pergunta é relacionada ao rádio. Você trabalhou muito tempo com rádio, e eu queria saber o que você vê daqui para frente no rádio. Qual o futuro do rádio e, se possível, o que você ouve no rádio atualmente, se você ouve rádio atualmente. Não ouço rádio. Não tenho ouvido muito, não. Acho que, quando você fala rádio,
Danilo, acho a sua pergunta ótima, porque me leva a uma outra coisa que me dá uma enorme angústia, inclusive como professora. Tá? Eu acho que todo mundo aqui partilha disso. É o seguinte, não tem mais uma coisa separada. Tá? Quando a gente fez faculdade, fala assim, não, eu quero fazer jornal, eu gosto de TV. As pessoas falam assim, não, o cara não escreve bem, por isso que ele vai fazer para televisão, ou não sabe escrever nada, por isso que ele vai para a rádio. Gente, tudo hoje em dia é conectado. Eu me lembro que, quando eu conheci o Sardenberg, ele tinha coluna no Estadão e no Globo, fazia o programa na CBN, ele falou assim, Marisa, eu preciso muito voltar a fazer televisão, porque eu fiz Bandeirantes há muito tempo e está faltando isso. Sabe? Então, assim, não pensa assim, não é só rádio, né? Quando eu digo vocês se pensem como uma microempresa, é o seguinte, minha voz está boa, mas não é porque eu vou ser rádio, não, porque vocês vão falar em público, vocês vão estar fazendo transmissão em Facebook. Então, são várias coisas que compõem o perfil do profissional. Eu acho que o rádio tem um problema, assim, acho que o rádio vive, a internet fez o rádio viver uma primavera, tá? Porque acabou com a grande barreira, que era coisa geográfica, né? E isso eu vi na CBN com ouvintes no mundo inteiro, gente espalhada, né? Que estava participando em tempo real. Mas o rádio, ao mesmo tempo, continua, e a crise econômica do país não ajuda em nada, com uma fatia do bolo publicitário muito, muito pequena. Então, assim, como isso vai ser? Se você pensar o seguinte, que depois tudo vai migrar para a internet, quanto vai valer uma frequência? Hoje em dia, uma FM, se você quiser comprar uma FM em São Paulo, custa 40 milhões de reais. Tá? As pessoas alugam, é contra a lei, mas tem um monte lá de arrumação para se alugar, etc. E tal. Depois, isso vai virar pó. Né? Os pais de vocês devem saber o seguinte, muito antigamente, no século passado, tinha gente que vivia de ter linha de telefone e alugava linha de telefone. Tinha um baita capital. Não, eu tenho 20 linhas de telefone. Estava no imposto de renda. Exatamente. Um telefone na Barra custava uma fortuna. O que acabou? Acabou. Né? Não existe mais. Então, é que nem o pobre do dono da videolocadora, que também todas já acabaram. Então, o que está assim, para acontecer com o rádio pode ser muito impactante, porque vai deixar de ter o que fazia sentido. Se o rádio vai ser IP, o que vai acontecer? Essa pergunta eu não sei te responder. Mas o rádio cada vez mais, por exemplo, o podcast foi apresentado que seria a salvação do rádio. Mas o podcast sempre existiu. É o rádio gravado, que você ouve quando quiser. Né? Então, assim, será que isso vai ser o suficiente? Qual é o podcast maravilhoso? Só porque o Serial teve, sei lá, milhões de downloads, quantos outros fenômenos como o Serial aconteceram na esteira? Nenhum. Mas é uma coisa. Mas você pode fazer podcast sem estar em rádio. Você faz no teu canal, entendeu? Né? Você baixa e diz, olha, eu sou Danilo, eu gosto, vamos, sei lá, do que você gosta, Danilo? Computador? Não, computador é ótimo. Cara, olha, se você virar um cara que ensina tudo... Quantos tutoriais tem de computador? Tem uns caras que são melhores. Eu sei porque eu fui tirar um monte de dúvida de edição de vídeo nos tutoriais. Entendeu? Aí tinha uns caras que eu marcava que esses eram bons, tinha outros que não explicavam nada. Como é que você vai aparecer nesse mar de gente? Você vai ter que ter uma ideia genial, vai ter uma coisa bacana. Eu acho que o rádio tem, assim, mas acho que antes do rádio, assim, a mídia que está assim, ferida de morte é o impresso. Revistas começando, jornais na sequência. Esses, assim, tem uma coisa básica, assim, não dá para manter, né? Então, o balanço da Infoglobo fez isso, mostrou isso muito claramente. Fala. Olá, boa noite. Eu sou Karen. Eu queria aproveitar a fala da questão da decadência, entre aspas, da questão do rádio, para... Bom, mas eu não falei que estava decadente, não. Eu só falei que o desafio é grande. Então, os desafios que enfrentam o rádio para a questão das concessões. É caro, sim, mas, ainda assim, quanto tempo não se tramita uma concessão de rádio? Né? E aí fazer o link com a questão dos políticos vinculados a veículos de comunicação, que é uma inconstitucionalidade.
E aí, enfim, pedir para você comentar um pouco sobre a questão da democratização da comunicação. Vi de todos os eventos agora, EBC e por aí vai. Tá, como é seu nome? Karen. Karen. Então, Karen, olha só, eu acho que assim, a coisa da concessão, isso é uma das coisas que eu acho que vai esfarinhar, né? Para que você vai dar concessão se você vai ter rádio em IP? Mas acho que isso ainda demora. O Brasil é muito grande, você tem regiões, sei lá, no norte, no nordeste, ainda tem muito valor. Só que, como você já disse, é uma moeda de troca. Eu não tenho de cabeça, mas o percentual de rádios que são de políticos é enorme, né? É 2/3. 2/3 dos veículos. Pois é. Então, isso já é uma distorção que deveria acabar. Mas não vejo, assim, do Congresso como ele está, com as pessoas que estão lá, isso não vai mudar. É que nem a Voz do Brasil, gente. A Voz do Brasil continua, que é um entulho autoritário da época de Vargas. E quem tem que derrubar a Voz do Brasil são os distintos congressistas. Eles não vão largar aquele osso nunca, porque tem gente que só aparece, só é entrevistado na Voz do Brasil, no rádio, né? Agora, sabe o que eu acho? Não vou ser poliana, não, mas a tecnologia se encarrega disso, né? Conforme a tecnologia vai sendo barateada, conforme as pessoas vão tendo mais acesso a outras formas de comunicação, isso vai ficando tão sem sentido que pode virar um anacronismo. Isso eu acho que é uma chaga no Brasil. Mas, assim, se a concessão não tiver mais valor, quem é que vai querer? Essa pode ser a questão a ser debatida daqui a 10 anos. Né? O que farão aqueles que têm isso como um patrimônio, achando, não, eu tenho tantas rádios, tenho rádios AM, vai fazer o quê? Vai ficar só para vai vender para a igreja, vai alugar para a igreja, para só uma população que não tem tanto acesso à informação ser enganada, né, por religiosos inescrupulosos, vamos dizer assim, nem chamaria de religiosos, mas que, enfim. Mas, enquanto funcionar assim, eu não vejo muita saída. Agora, também é o seguinte, você acha, quem é que ouve essas rádios? Elas não compram nem Ibope. Quando eu trabalhei na CBN, as emissoras que eram afiliadas não sabiam nem qual era a audiência que elas tinham, porque o Ibope era caro. Então, aquilo ali elas simplesmente não compravam. Mas são esses veículos que estão falando com a maior parte da população? Você acha? Você tem certeza que eles estão falando? Eu acho, Sim, sinceramente, que o povo não é muito bobo. As pessoas escolhem, elas sabem o que é melhor para a vida delas. Não é à toa, assim, é claro que você tem muita manipulação, mas as pessoas, hoje em dia, qualquer um pode... Olha só, vou te dizer uma frase do Otávio Guedes, diretor do Extra. Sabe qual é o maior problema de jornal popular? Porque ele é comprado em banca, né? Então, as pessoas precisam dos seus celulares para trabalho, elas se informam com os seus celulares e também são os leitores do Extra. Então, como eles têm que pagar várias outras contas, o Extra vende mais ou menos até o dia 15. Depois, dia 20 no máximo, depois as pessoas vão gastar o dinheiro com as coisas que são relevantes para a vida delas. E pagar o celular é muito mais importante do que ler o jornal, porque ela vai se informar com o celular, ela vai catar um Wi-Fi. E nisso, eu acho que a tecnologia, eu repito, a tecnologia é um enorme, um elemento democratizador das coisas. Se você tem banda larga, que a gente tem uma banda larga caríssima, de péssima qualidade, mas isso vai ficando tão mais barato nos outros lugares que aqui vai acabar chegando sempre. Conforme você vai abrindo e vão entrando, os players grandes, pesados, internacionais forem entrando, isso vai beneficiar essa população, para não ser exatamente manipulada, como você disse. Agora, resolver agora não tem, só a gente botar a boca no trombone mesmo. Né? Agradecida. Vamos para... Tem mais gente fora o Sérgio? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, a gente encerra com essa? Sérgio. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a autocrítica dentro da imprensa, do jornalismo, principalmente do jornalismo, né? Você falou um pouco dos tempos que estão mudando, a TV Globo, né? Essa coisa
do Zé Maia e essas coisas que... Mas como a imprensa é o olho da sociedade, quem é o olho dela? E como ela se comporta dessa maneira? Eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, eu acho que o único jornal que tem isso, né, claramente para os seus leitores é a Folha, né, com a figura do ombudsman. Quando eu trabalhei no Globo, eu não posso falar daqueles que eu não posso falar da TV Globo como um mecanismo de ombudsman. Quando eu trabalhei no Globo, havia uma crítica interna bastante severa que era feita pelo Evandro Carlos de Andrade e pelo Luiz Garcia, que era o chefe dos editorialistas. A gente chamava que era o jornal rabiscado, porque vinha com aquele lápis vermelho de diagramação. Quem escreveu essa bobagem? Como pode tal coisa? E vai por aí afora. E tinha uma crítica interna chamada Algumas, que circulava por toda a redação. Olha, a gente não pode errar tal coisa, etc. e tal, que era uma forma de estar educando aquela equipe, apontando os erros. Mas isso não era por uma decisão do próprio veículo, isso não era compartilhado com o público externo. Eu acho que essa transparência é sempre boa, porque você ratifica o seu compromisso que você tem com o público. Acho que quando são publicados princípios editoriais, como os jornais têm feito, a Folha também fez, agora no Projeto Novo, né, relançou tudo, você cria, pelo menos, um compromisso de dizer, olha, se eu errar, você me aponta na cara que eu errei. Né? Se você diz que tem um sistema de compliance interno, as próprias redes sociais estão tomando esse papel não vai ser autocrítica, mas de apontar o dedo. Olha só, vocês não podem fazer tal coisa. Você acha que, se não tivesse esse empoderamento todo de redes sociais, o carinha do Big Brother teria sido expulso? Provavelmente não. Né? Então, assim, a sociedade é muito dinâmica, né? E isso é muito bom. Depois que as pessoas passaram a ter voz, isso não volta mais. Né? É claro que tem exagero, mas tudo bem. Assim, o país também é de uma democracia relativamente jovem. Acho que até o nível de briga, né, de bate-boca nas redes sociais, a gente vai aprender a dosar melhor, porque a gente não faz isso se tiver cara a cara com as pessoas. Como é que as pessoas conseguem ser tão agressivas na internet? Porque se estivessem face a face, não fariam isso. Né? Mas acho que seria bom para os veículos. Talvez eles atentem para isso, né? Mas eu só vejo a Folha persistente nesse modelo. E acho que é um modelo que deu muito certo para ela. A mídia ninja mudou um pouco isso. Né? Mas eu tenho... Assim, a mídia ninja tem um problema, que era uma mídia militante. Né? Então, que era muito boa para mostrar o que estava acontecendo quando eles apanhavam, quando os outros apanhavam, nem tanto. Tem um artigo do Gabeira, de alguns anos, acho que talvez seja de 2012, que fala exatamente desses dois pesos e duas medidas. Eu não tenho nada contra a mídia militante, mas você tem que dizer que você é militante. Se você está ligado a um partido, se você está defendendo suas ideias, ok. Agora, se você se pretende uma mídia que busca isenção, que está num projeto que não vai estar fazendo concessões a nenhum lado, aí você também tem que ser cobrado por isso. Acho que o importante é essa transparência. Mas acho que a gente vem aprendendo, né? Os próprios jornais. Agora, o jornalista vai dizer em quem ele vota ou não vai? Né? Eu acho que já estamos numa maturidade em que os editoriais já têm que dizer quem é o candidato do jornal, digamos, do dono do jornal, independentemente, porque isso não vai contaminar o noticiário. O New York Times faz isso de uma forma brilhante. A gente tem que confiar que a nossa democracia suporta esse tipo de embate. Né? Todo mundo sai ganhando com mais transparência, não tem a menor dúvida. Certo? Você quer finalizar? Não, só quero agradecer a todos, adorei a conversa, adorei falar. Se alguém quiser escrever para mim, o meu e-mail é marisa, com Z Tavares, tudo junto, @uol.com.br. Tá bom? Muito obrigada. A gente quer agradecer a sua presença e as Obrigadão, ideias. gente. Tá bom? Obrigada a você.